que é a Terra-média? Como ela surgiu? E os elfos, os homens? Existe um deus que criou tudo aquilo? Vem com nós. Aragorn, Share A wizard is never late. E aí, seus nerds, suave? Esse é o primeiro episódio de uma saga, mas é uma das minhas partes favoritas de toda a obra de Tolkien. É onde tudo começa, né, mano? Bom, Eru Ilúvatar é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador Onipotente. Deus! No começo não havia nada, nada mesmo, só no caso o Eru. Mas para ele não ficar sozinho lá no meio do nada, ele criou os Ainur, que traduzido do Quenya, que é uma das línguas élficas, significa os sagrados. Os Ainur seriam mais ou menos os arcanjos ali do catolicismo. Então, os Ainur estavam lá no meio do nada junto com Eru, Deus, e falaram: o que tem pra fazer aqui? Bom, dá pra gente, sei lá, cantar uma música. Então, Eru Ilúvatar propõe um tema musical para que todos cantassem. Os Ainur cantavam tão bonito que até pareciam instrumentos musicais, mas tinha um dentre eles que estragava tudo: Melkor, o invejoso. Melkor era o mais poderoso de todos eles, e invejava muito o poder de Eru Ilúvatar. Toda vez que os Ainur começavam a cantar, o Melkor ele cantava tudo estranho, desafinado, dissonante, tipo o Rodriguinho naquela live dele. Eu sou pra onde vier, arrogante, mas preciso estar distante pra você olhar. Melkor buscava o poder da chama imperecível, o fogo secreto, que só Eru Ilúvatar tem. O fogo secreto é o poder da criação, de dar uma vida verdadeira e de livre-arbítrio. A gente vê isso no jogo Dark Souls, que com certeza usou Tolkien como referência. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. E óbvio, se você gosta muito de Senhor dos Anéis, você vai lembrar daquela cena do Gandalf na treta contra o Balrog. I am a servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. Essa cena é muito da hora porque mostra que Gandalf era um servo fiel do seu criador, que é o Eru Ilúvatar. Voltando pra música, depois de 3 tentativas da música sair, porque né, o Melkor tava lá, a música finalmente saiu e ficou conhecida como Ai no Lindale. E a partir dessa música foi criado o Ea, que é o universo tangível da obra de Tolkien. E dentro de Ea, Arda, que é como se fosse a nossa Terra. Arda não era redonda e sim plana, cortada no meio. Às vezes os terraplanistas estão achando que eles estão morando lá na Terra-média. E aí, Eru Ilúvatar vira para os Ainur e fala: contemplem sua música. E aí ele mostra um pequeno spoiler do que ia rolar mais pra frente. E os Ainur vislumbram tudo que nasceria e cresceria ali naquela terra. E eles também viram os filhos de Eru, que seriam os elfos e os homens. Os Ainur amaram os filhos do Criador assim que os viram. Foi amor à primeira vista. Eru não mostra tudo o que aconteceria ali em Arda. Afinal, né, qual que seria a graça? Eu acho muito da hora esse lance dele dar um pequeno spoiler ali pra eles. E também dar um pequeno spoiler pra gente no livro, porque me lembra outro autor que eu acho absurdo, que é o Stephen King. E o Stephen King ele é mestre nisso, a gente dá uns pequenos spoilers que não vão estragar nem um pouco a experiência de ler o livro. Aliás, fica uma dica nerd aqui. Tem um livro que chama Os Olhos do Dragão. Existe uma influência óbvia de Tolkien nesse livro. E uma outra curiosidade, o Stephen King adorava ler esse livro para os filhos dele dormir, que é coisa que o Tolkien também cansou de fazer com os filhos dele, né? Mas então, Ilúvatar leva os Ainur até Arda para começar a criar o lugar onde nasceriam seus filhos. E aí foram criados rios, mares, montanhas, florestas, e cada um desses Ainur desempenhou um papel muito importante na criação de Arda. E claro, tiveram as criações tortas de Melkor. Para quem quer saber a origem dos Balrogs, tá aí o desgraçado que criou tudo isso. E não só os Balrogs, mas todas as criaturas bizarras da Terra-média, foi ele quem criou. Aranha gigante, dragão, barata, os bichos, tudo que você imaginar feio, foi ele que criou. Sim, Melkor era bem poderoso e era capaz de criar essas criaturas horrendas. Mas eram criaturas sem livre-arbítrio. Eram apenas servos cegos que seguem as ordens do seu criador. Óbvio que os outros Ainur não ficaram nem um pouco de boas com relação a essas coisas que o Melkor estava fazendo. Afinal, esses monstros que ele estava criando ia ser mau problema para os filhos do Ilúvatar que iriam nascer ali em Arda. E foi assim que rolou a primeira treta entre os Ainur. Sim, a primeira. Enquanto os outros Ainur estavam criando coisas muito boas, o Melkor chegava lá e destruía. Mas o trabalho deles não foi completamente vão. Nasceram realmente coisas muito boas ali em Arda. E para finalizar, eu vou ler o último parágrafo do primeiro capítulo de Silmarillion. E assim, finalmente, estabeleceu-se a morada dos filhos de Ilúvatar nas profundezas do tempo e no meio das estrelas incontáveis.